Será que envelhecer traz uma piora na qualidade do ato sexual? É sobre isso que nós vamos falar neste episódio. Sejam bem-vindos ao canal Urobloguei. Olá, eu me chamo Cid Zauli, sou médico urologista. A conversa que eu quero ter com vocês neste episódio é sobre o prazer sexual no homem que envelhece. A gente sabe que a maioria dos homens, quando envelhece, começa a relatar que o prazer no sexo está diminuindo. Isso não é uma regra para todos os homens e também não é uma regra para a orientação sexual. Independe do homem ser heterossexual ou homossexual. Ele, na maioria das vezes, relata que com o envelhecimento, o prazer pelo sexo diminui. Quero repetir, o prazer pelo sexo. Nós não vamos conversar sobre disfunção erétil, dificuldade para ato sexual. Nós vamos falar sobre prazer. Porém, há alguns homens que até relatam que com o envelhecimento, o prazer sexual aumenta. Geralmente são aqueles homens que tinham na sua residência outros elementos da família morando, outros parentes, filhos, pais, que ao deixarem a casa, permitem que o casal volte a ter uma intimidade que tinha sido perdida. Mas a conversa hoje é sobre a queda do prazer. E aí eu vou comentar com vocês sobre 7 coisas que a gente costuma encontrar como causa para o homem relatar diminuição no prazer pelo ato sexual. A primeira delas são as condições de saúde. Com o envelhecimento, as doenças aparecem. Por exemplo, diabetes. Diabetes pode complicar a vida sexual do homem e isso fica sendo menos prazeroso. As doenças cardíacas, as doenças cardiológicas, que podem fazer com que o homem fique mais cansado, tenha menos disposição, então ele não vai encontrar muito prazer para realizar um ato sexual. E as doenças inflamatórias, as artrites, que dão dor nas juntas, nas articulações, então começa a ter dor aqui, dor ali, o ato sexual acaba incomodando em muitas posições e isso então compromete o prazer pelo ato sexual. O segundo motivo é sobre o estado de solidão. Muitos, ao envelhecer, ficam sozinhos, seja por uma opção, que muitos preferem não casar, muitos preferem não estar num relacionamento, ou por perda de um companheiro, seja porque houve uma separação, seja porque infelizmente o companheiro faleceu. E essa solidão traz uma insegurança para um novo relacionamento. O homem não quer enfrentar essa dificuldade, isso para ele às vezes é angustiante, não é prazeroso. A terceira condição vem muito associada com essa que eu acabei de falar, que é o estado de depressão. Homens costumam entrar em depressão ao envelhecer. Não aceitam bem o envelhecimento. Isso traz tristeza, traz falta de vontade e pode estar, como eu disse, associado no fator anterior ao estado de solidão. Então essa tristeza, esse mal-estar que a depressão causa, não faz ele querer ter prazer no sexo, não faz ele querer ter sexo. E às vezes até mesmo o tratamento das doenças depressivas costumam deixar como efeito colateral falta de libido. Então, depressão é um motivo. Um outro motivo é a rotina de um casal. É impressionante como o homem é motivado pela novidade. Às vezes ele está num relacionamento de anos, ele já sabe exatamente tudo aquilo que o parceiro dele gosta de fazer, ele sabe exatamente tudo aquilo que ele precisa fazer para o parceiro ter prazer, e isso acaba virando uma coisa meio monótona, falta novidade. Então o homem, às vezes, dentro de um relacionamento muito longo, começa a ter dificuldade de expressar seus desejos, expressar as suas fantasias. E essa rotina,
esse estar ao mesmo tempo com uma única pessoa faz com que o prazer diminua. Ele para de sentir vontade, a coisa vai ficando meio que no automático e ele não deseja tanto um ato sexual, porque o prazer já não é o mesmo de quando a coisa tinha começado. Um outro motivo é o motivo da imagem corporal. Muitos homens, quando envelhecem, eles começam a ficar meio que complexados, meio preocupados com a mudança que o corpo começa a ter. A musculatura atrofia, a pele enruga, pode aparecer mamas, o pênis pode diminuir de tamanho, há queda de pelos, há o aparecimento de pelos brancos. Isso tudo deixa ele meio inseguro. Então ele meio que quer fugir dessa situação, porque ele tem medo da rejeição. Então, essa dificuldade de aceitar as mudanças que o corpo faz com o envelhecimento traz angústia, e angústia não é uma coisa prazerosa. Então, ele costuma não associar muito o sexo com essa mudança da imagem corporal. Um outro fator também que costuma causar queda no prazer sexual é a ansiedade para estabelecer um relacionamento. Como assim? Há homens que são muito preocupados em agradar exclusivamente seu parceiro. Ele quer fazer tudo que estiver ao alcance dele para dar prazer para o parceiro. E se ele não se sente competente para ter um bom ato sexual, seja porque ele não quer, ou seja porque ele tem medo, isso bloqueia ele. Então, ele quer fugir do sexo. Ele não quer sequer tentar um novo relacionamento, porque ele tem essa ansiedade, que também não é uma coisa que vem com prazer. E a última coisa que eu quero falar com vocês, e que já foi inclusive assunto de um outro episódio, eu estou botando o link aqui no card, que foi quando eu indaguei se existe uma menopausa masculina e expliquei um pouco mais sobre tudo isso, é a queda na produção do hormônio masculino que acontece com o envelhecimento. A queda na produção da testosterona. E com isso, com a queda da produção da testosterona, com certeza vai diminuir a libido do paciente. Ele vai ter menos desejo pelo ato sexual e ele pode até mesmo ter dificuldade para a ereção, não conseguir ter a ereção. Então, como eu comentei com vocês, esse episódio era para a gente falar sobre prazer no ato sexual. E antes de eu deixar uma última dica, eu quero falar duas coisas para vocês. Primeiro, como eu disse, nem todo homem acredita que o envelhecimento vem acompanhado de diminuição no prazer sexual. E a segunda delas é agradecer você que ficou aqui até esse momento, porque isso me faz interpretar que você está gostando do conteúdo desse vídeo. Então eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal para que você possa ser notificado sobre futuras postagens que nós vamos fazer. E vou sugerir de você dar uma olhada nesse vídeo que está aqui, que dá dicas de como você pode melhorar a sua vida sexual. Muito obrigado!